caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, nós estamos na lição de número 2. Estamos em uma nova revista, né? Estamos estudando o comportamento do crente. E hoje a nossa lição tem como tema princípios bíblicos da ética cristã. E o nosso versículo-chave, né, que esse vai ser o nosso fio condutor durante nosso momento de estudo, está em Filipenses 4:8, e lá diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. Então, vamos começar com aquela pergunta que a gente vai repetir durante as nossas lições, né? O início das nossas lições. Realmente a Bíblia é a nossa única regra de prática? Né? E hoje nós vamos estudar os princípios da ética cristã e nós vamos estudar 6 princípios. Né? Nós vamos estudar verdade, honestidade, justiça, pureza, o amor, né? E a boa reputação. E durante essa lição a gente vai ver que a Bíblia, e nesse versículo, ela propõe a gente o seguinte: buscar as coisas do alto, ter as coisas, né, em coisas que provêm da Bíblia, da palavra de Deus, né, e pensar sempre, né, nessas coisas, nessas promessas, no que ela diz e no que ela propõe para a nossa caminhada. Lá em Colossenses 3, versículos 1 e 2, vai estar dizendo o seguinte: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das coisas que são da terra. Ou seja, o nosso pensamento sempre voltado para Deus, sempre voltado para as coisas do alto, né? E aí a Bíblia, a oração, são essas formas que a gente vai ter dessa conexão, né? Dessa nossa união com o Pai. E vamos começar vendo então 2 questões: costumes e princípios. O que é costume, né? Costumes são aquelas coisas próprias, são aquelas coisas ligadas à cultura, à ocasião. E aí a gente pode dar alguns exemplos e a gente pode pensar bem no mineiro, né? O mineiro tem as coisas próprias dele, né? Quando você fala em Minas, quando você fala no mineiro, você lembra de coisas, você lembra de situações, você lembra desse jeito nosso próprio de falar, do que a gente gosta, como a gente gosta de receber as pessoas nas nossas casas, né? A questão do pão de queijo, né? Que é o que identifica a gente por aí. Então, a questão da alimentação, né? Da nossa alimentação. Então, esses são os costumes. E lá em Mateus 15, 2, diz o seguinte: os fariseus, sempre os fariseus, né? Eles chegaram a Jesus e lhes disseram, né? Fizeram uma pergunta para Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição, ou seja, os costumes dos anciãos? Por que eles não estão lavando as mãos, né?
Então eles lançaram mais uma vez uma pergunta para causar discórdia. E, na realidade, porque era uma questão do costume, era uma questão da tradição, né? Era uma questão que era própria daquela região, daquele local. E aí agora então nós vamos ver o quê? Princípios. O que são princípios? São procedimentos que são estabelecidos por quem? Por Deus, não pelos homens. Não estão ligados às tradições, à cultura, aos lugares. Então, os princípios, eles são estabelecidos por Deus, né? E os princípios, a gente tem que pensar o seguinte, eles são o quê? Eternos, eles são inalteráveis, e eles são o quê? Inegociáveis. E é isso que Jesus procurava mostrar para os judeus, para os fariseus, né? Que ele não veio ali para estar ligado aos costumes, mas ele veio ali para o quê? Espalhar os princípios, né? Disseminar os princípios, ou seja, como eles deveriam caminhar, independente do local, da região ou da situação. E a ética, que é o que nós vamos estudar durante essas nossas lições, essas 17 lições, a ética tem dois elos. Ela tem uma parte que fala dos costumes, né, da cultura, da tradição, e tem uma parte dela que fala dos princípios. E a ética cristã, né, ela lida com o quê? Com os princípios, ou seja, com o que não tem negociação, o que é eterno, o que foi proposto por Deus, o que foi estabelecido por Deus. E que princípios são esses, né? Esses 6 princípios que nós vamos estudar. Vamos ver o primeiro, que a gente já leu. E o primeiro princípio que lá fala, tudo que é verdadeiro, ou seja, verdade, né? Efésios 4,15, né? O escritor lá diz o seguinte, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando a gente lembra de verdade, né, da questão da verdade, nós temos um exemplo clássico no Novo Testamento, né? Dentre os vários exemplos, mas um que a gente pode lembrar, que a gente estudou, né? Esse exemplo, a questão de Ananias e Safira. E a gente viu que como eles quebraram esse princípio, o princípio da verdade, veio a consequência. E qual foi a consequência? A morte, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. O princípio quebrado, com certeza, ele traz o quê? Ele traz as consequências. Segundo princípio que a gente vai estudar, tudo que é respeitável. E aí a gente lembra da questão da honestidade, o que é correto. E esse princípio, meus queridos, quando a gente fala em honestidade, a gente tem que pensar no nosso país, pensar nas nossas práticas, né? Que é uma coisa, né, muito ligada ao nosso país e às nossas tradições, aos nossos costumes. Muitas vezes, essa questão, ela é o quê? Ela é quebrada, né? E ela é constantemente quebrada, porque é o quê? É um costume. Mas aqui deixa bem claro, né? Esse princípio, ele tem que ser, esse princípio da ética cristã, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser seguido. Sempre a questão da honestidade, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento das nossas vidas. Terceiro princípio que é proposto nesse tema, nesse versículo que a gente está lendo, que é Filipenses 4:8, o terceiro princípio que está lá é o princípio da justiça. E lá em Abacuque 2, nos versículos 6 a 20, né, é interessante como vários ais, né, surgem aí, ou seja, são escritos vários ais. Olha que interessante. Abacuque diz o seguinte: ai daquele que acumula que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade
com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a madeira muda, desperta, né? Então, aqui em Abacuque, ele deixa bem claro a questão da justiça, o que é correto, né? O princípio quebrado, com certeza, vem a consequência. E o quarto princípio que a gente viu nesse versículo, e que a gente vai ressaltar, é o da pureza, né? Do limpo, do puro. E quando a gente fala nessa questão de pureza, a gente lembra do Salmo 24. Lá no Salmo 24, versículos 3 a 5, né, o salmista diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Primeiro ele faz uma pergunta, né? E aí depois vem quem? Aí vem a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, esse que é limpo de mãos, né, e puro de coração, esse sim, versículo 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, o princípio ele está estabelecido. E o princípio, né, ele tem a consequência. Aqui a gente vê. Este receberá a bênção do Senhor. E o quinto princípio que a gente vai ver é o princípio do amor, né? E aí, quando a gente fala em amor e pensa em amor, a gente pensa em Coríntios 13. Essa parte, esse capítulo da Bíblia, tão falado, né, cantado em versos e em prosas, né, músicas com esse capítulo, né, 1 Coríntios 13, e aí a gente vê o seguinte, tão falado, né, mas a prática dele muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, esse amor que é proposto, como esse princípio que não tem negociação, né, ele não está sendo visto entre nós, onde estamos, né, e por onde andamos. E quando a gente fala em amor, vem uma coisa que está diretamente relacionada à questão do perdão. Quem ama, perdoa, né? E aí, a gente tem que ver que nesse tempo de pandemia, algumas coisas que a gente conseguiu observar, né? Com esse tempo que a gente ficou mais próximo das pessoas, como que muitas vezes, né, nos relacionamentos, nas famílias, entre as pessoas, né, coisas que são guardadas, palavras que são ditas, né, sentimentos, né, como é que esses sentimentos afloraram e como é que muitas vezes esses sentimentos, né, esse sentimento da questão da amargura, né, essas coisas que ficam lá, acumuladas no coração, ocupando boa parte do coração, né, do seu dia a dia, como é que isso, né, afeta o relacionamento, como é que isso afasta as pessoas, como é que isso faz com que o nosso caminhar seja prejudicado. E lá em Hebreus 12, versículos 14 e 15 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, ou para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio desta muitos sejam contaminados. Aqui fica claro, né? Onde há amargura, né? A amargura, o que ela faz, né? Ela contamina, né? Ela vai contaminando os nossos sentimentos, as nossas falas,
os nossos relacionamentos. E às vezes isso fica por anos e anos, né? Porque foi uma coisa que não foi tratada. Nós não tratamos, nós não paramos para ver, né, o que realmente a gente tem que mudar com relação àquilo. E os crentes da igreja primitiva, meus queridos, eram pessoas o quê? Alegres, amáveis, né? E lá em Atos 2,47 fala isso, era uma marca deles, né? Atos 2,47 fala, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Então eram pessoas que eram conhecidas pelas suas o quê? Pelas suas práticas, né? Pelo seu comportamento, pela sua alegria. O sexto princípio que fala nesse versículo que a gente está lendo, nós estamos em Filipenses, né? Filipenses 4:8, que é o nosso versículo-chave, né? Lá fala também o seguinte, tudo que é de boa fama, ou seja, uma boa reputação. E em Timóteo, 1 Timóteo 3,7, nós já estudamos isso, Paulo, quando estava falando lá da questão dos bispos e pastores, né? Estava dando como é que eles deveriam ser. Ele fala o seguinte, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e nem no laço do diabo, ou seja, na desonra, para que não sejam pessoas o quê? Desonrados. Então, essa boa fama, essa boa reputação, é um princípio também, é um princípio nosso, da nossa caminhada, da nossa ética. E aí a gente lembra lá de Abraão, né? Abraão, a fama dele corria solta, né? Ou seja, ele era conhecido pelo jeito dele, pela prática dele. Quando as pessoas falavam em Abraão, a gente lembrava do quê? Da fé, da prática dele, da conduta dele, do jeito dele agir, né? E como aquilo contaminava todas as pessoas que estavam ao redor dele, né? A sua família, né? E todos que estavam relacionados a ele. E aí, meus queridos, nós chegamos no ponto, né? A gente vai caminhando para o final. E lá em Filipenses 4:8, lá uma parte do versículo está falando o seguinte: se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento tem que estar nessas coisas, nas coisas do alto. Mesmo que sejam situações tão difíceis, não é fácil, com certeza. A nossa caminhada, o tempo todo, a gente esbarra em situações ou em pessoas, né, que vão perturbar aí essa nossa caminhada. Mas aqui o versículo aponta, né? Pensa sempre nas coisas do alto. Volte-se sempre para Deus. E essa é a excelência da vida cristã, né? A vida cristã, ela é uma vida o quê? Sensata, justa e piedosa. E é isso que nos move. É sempre procurar, né? Procurar ter nas nossas práticas, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, né? Espalhar, né? Esses princípios e que as pessoas vejam em nós que realmente somos cristãos, né? E no nosso momento musical hoje, né, nós falamos que os cristãos, né, lá na igreja primitiva, eles tinham algumas marcas, né? Algumas marcas. Eles eram identificados, as pessoas os conheciam. E o nosso momento musical fala que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, quem conhece a Jesus, quem teve encontro com Jesus, é uma pessoa que alegre, né? A alegria está no nosso coração, mesmo nos momentos difíceis, mesmo por todas as situações por que passamos. E vivemos tempos difíceis, mas essa é a nossa marca, essa é a nossa identificação. Vamos escutar essa música?
alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Vamos então agora para um momento muito importante, né, da nossa EBD, que é o nosso momento de intercessão, nosso momento, né, de oração. E vamos começar agradecendo. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus porque estamos vivos, pela vida, porque estamos aqui para louvar e agradecer, né, sempre o nome de Deus, né, e glorificá-lo. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Esse é o motivo da nossa vida, da nossa existência. Vamos orar, meus queridos, pela Ucrânia, por esse momento, pelas pessoas que estão ali, missionários, né, pessoas, homens, mulheres, crianças, que estão vivendo esse momento tão difícil, né? As cenas, quando a gente tem visto as cenas desse país, como está difícil ali, como está difícil estar naquele lugar. Então vamos orar por as pessoas que estão ali e pelo mundo, né? Porque com certeza é uma situação que vai afetar todos nós. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos nossos dirigentes, né? Todas as pessoas que ocupam cargos, que são responsáveis, né, pela gestão desse nosso país. Vamos orar pelo nosso presidente e por todos que estão aí, os diversos poderes, né, exercendo e colocando em prática as nossas leis. Vamos orar pelo nosso país. E esse é um ano que mais do que nunca a gente tem que interceder pelo nosso Brasil. Um ano politicamente, né, de decisão. Então vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos missionários, os missionários da nossa igreja, de Minas, do Brasil e do mundo. Por essas pessoas que estão aí levando, né, semeando, cumprindo o ID. Vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias das alterosas, para que Deus esteja fortalecendo sempre e que possamos vencer, né? Continuar rompendo em fé, apesar de todas as dificuldades que temos passado. Vamos orar pela nossa igreja,
Igreja Batista das Alterosas, pelos nossos ministérios, pelas pessoas que estão ocupando cargos, pelas pessoas que estão aí exercendo algum tipo de trabalho, e que Deus possa estar capacitando, né? Outras pessoas, que outras pessoas se disponham a trabalhar, porque temos muito a fazer. Então vamos orar, meus queridos, vamos orar pelo coro Dominus, vamos orar, né? Pelas pessoas que estão aí, né? Ocupando alguma posição. Vamos orar pela sucessão pastoral. Nós estamos vivendo um momento de sucessão pastoral. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela Lídia, pela filha desse casal também, né? E que ele continua transcorrendo de uma forma bem tranquila, né? Como tem sido até agora, para que Deus continue nos abençoando. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelo tesoureiro, né? Para que Deus possa estar abençoando e para que as pessoas que não estão podendo fazer, que no momento certo, né? Que as pessoas realmente possam participar também. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos, por aquelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos, para que essas pessoas também sejam fortalecidas. E vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão tristes, as pessoas que estão desanimadas, para ainda que os que não voltaram, né, ao nosso convívio, para que Deus esteja tocando o coração dessas pessoas. Tenham todos, então, uma boa semana e até breve, continuando, estudando o comportamento do crente. Boa semana.
Amém? Dando início à nossa campanha de missões mundiais. E o tema muito sugestivo, né, com a situação então que o nosso país, né, o mundo todo, país não, o nosso não, né, que o país da Ucrânia, a Rússia, enfim, todos os países têm enfrentado seus desafios. E aí, quando a gente pensa no significado de compaixão, e eu fui olhar mais aprofundado, a gente sabe muito disso, né? Mas o dicionário ele destaca a compaixão como um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor, né? E a gente sabe que nós temos visto, né, vários países com muitas dificuldades e muitos missionários, especialmente agora na Ucrânia, estão sofrendo com isso. E nós precisamos realmente, como povo de Deus, como povo eleito, realmente dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pelos nossos irmãos que estão vivendo esta situação de realmente até desespero. Mas nós sabemos que eles servem o mesmo Deus que nós servimos e é por isso que eles continuam lá. Eles continuam ainda, né, clamando ao Senhor. Recentemente foi passado um vídeo da Igreja Batista da Ucrânia, não sei se os irmãos viram, e os irmãos estavam lá, domingo, né, a guerra rolando lá, e eles estavam lá louvando ao nosso Deus. E aí vem muitas das vezes, eu me pergunto, tá, irmãos? Eu me pergunto, será que se fosse aqui, eu enquanto serva, né, socorro, será que eu também estaria com este sentimento? É algo que realmente tem que trazer para nós, como servos de Deus, uma reflexão muito profunda, né? Até que ponto nós amamos a Cristo, a ponto da gente se compadecer pelo outro, de ter misericórdia da situação daqueles que estão em situações de risco, né? E qual o meu papel nisso tudo como cristão? Então esse tema ele veio realmente para movimentar, né, o povo de Deus que está espalhado pelo mundo todo. Então vamos recitar o nosso tema da campanha de missões? Vamos lá bem forte. Viva! Eu acho que os irmãos tomaram um café assim, mais ou menos. Mas vamos então falar bem forte. Vamos lá? Viva a compaixão! Agora com toda a força do nosso coração. Viva a compaixão! Fui crucificado como Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Essa é a nossa divisa. Irmãos, e nós somos desafiados a todo tempo, então, está orando. Então, nós vamos começar, darmos início à nossa campanha com o nosso relógio de oração. Eu queria convidar os meus promotores, adolescentes, para nos ajudar aqui, as duas Nayaras, a Catherine, o André, o Wallace e o Flávio. Eu estou te vendo, Flávio. As meninas vão entregar. Irmãos, então nós lançamos alguns pedidos de oração, né? As mulheres, elas vão ficar com o pedido pela paz entre a Ucrânia e a Rússia. Segura aqui, gente. Nós temos duas Nayaras agora, tá, irmãos, na igreja? A Nayara Meireles e a nossa Nayara. Os meninos aqui eles vão entregar para os homens. Os homens eles ficaram com o pedido de oração pela Igreja Batista da Ucrânia e pelo trabalho realizado nesse tempo de guerra lá. Os irmãos podem ficar de pé, tá? Então, louvarmos ao Senhor.
mesa sentar. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos conhece, cada um pelo nome, amém? Vamos fazer essa leitura responsiva, mesmo assentados como vocês estão. Quem mediu as águas na concha das mãos, ou com a palma das mãos definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Porque tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Só tu és Deus. É a nossa declaração e Ele é digno de todo louvor. Enquanto estaremos cantando este hino, os irmãos que têm os seus dízimos e as suas ofertas podem trazer ao gasofilácio nesse momento. quarta-feira, né, dia 8, o mundo todo, né, celebra, comemora, né, homenageia as mulheres, né? Tem uma história por trás disso aí, né, todos sabemos, mas nesse momento nós queremos homenagear as mulheres, né, o departamento, né, o ministério na direção da Julinéia, né, Ministério de Eventos. Nós queremos homenagear as mulheres. Então, nesse momento, eu peço às mulheres para ficarem de pé e vocês vão receber uma lembrancinha da nossa igreja. Com todo carinho, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que cada dia vocês possam colocar a vida de vocês nas mãos do Senhor e serem mulheres, sermos, né, mulheres segundo o coração de Deus. O fato de ser mulher não nos torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã nos torna um tipo diferente de ser mulher. Senhor, queremos ser confrontados com a Tua Palavra, que nosso coração esteja aberto para nós ouvirmos o que Deus tem para nós, através do irmão. Bom dia, queridos e queridas. Graça e paz. Amém? É sempre bom estar aqui de manhã, domingo, porque a gente está sempre vendo algumas pessoas que não vieram no domingo passado. Então, tá bom, é bom rever alguns irmãos. Deus possa abençoar cada um, viu, irmã Maria Barros? Bom de ver. Queridos e queridas, quero nessa manhã compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu tenho aprendido muito com o Senhor durante a minha caminhada no Evangelho de Cristo. Eu acredito que todos vocês também. E o título dessa reflexão nessa manhã
é esse que encontramos em nosso boletim, que diz: o Evangelho como ferro que afia o ferro. Nós encontramos essa expressão, e que, na minha opinião, de muita sabedoria, escrita no Provérbios capítulo 27, verso 17. E será o texto base da nossa reflexão nessa manhã. Mas eu queria pensar com os irmãos, diante desse título, desse tema, entendendo que o Evangelho, ele, além de ser o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu e depois do grego, como vimos na semana passada no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho também é o tratamento de Deus ao homem. Então eu queria que a gente pensasse sobre essa temática, e o título então é esse: o Evangelho como ferro que afia o ferro. E eu queria então nessa manhã, de forma didática, entendermos aí o que a gente compreende, ou o que a gente chama de tratamento. Quando fala de tratamento, nós estamos pensando em amadurecimento, em transformação que o Senhor produz nas nossas vidas. O nosso caráter, ele é aperfeiçoado e enriquecido e transformado por meio do Evangelho prático em nossas vidas. É verdade que existem muitas formas de sermos tratados por Deus. Uma delas, por exemplo, é o nosso envolvimento com a palavra de Deus. Nós acreditamos que a palavra é o nosso alimento espiritual, e quanto mais nos alimentamos dela, mais Deus trata conosco. Também é verdade que nós acreditamos que a nossa vida de oração pessoal e as respostas e experiências que decorrem dessa nossa vida de oração também é uma forma de Deus estar nos tratando. Também a gente acredita que o ensino e o conselho dos mais maduros é uma forma de sermos tratados por Deus. Mas existe uma forma também peculiar de sermos tratados por Deus, e que nem sempre observamos, que é por meio do nosso relacionamento direto uns com os outros. E a forma como isso acontece, fazendo com que lidemos com as diferenças mútuas, permite que Deus venha nos tratar na proposta que o Evangelho tem para as nossas vidas. Por isso eu quero então nessa manhã focar nessa última proposta de tratamento, que é o relacionamento direto entre irmãos. E quando a gente foca nessa proposta, a palavra-chave que será usada para nos orientar nesse propósito de tratamento é as diferenças mútuas. Antes da gente então elucidar acerca disso, permita esclarecer algo acerca de tratamento. A palavra tratamento ela tem de origem latina, do verbo tratare, e que significa lidar, administrar e manejar. Então, a partir do momento que eu entendo que o Evangelho está me tratando e que o outro também é um instrumento de tratamento na minha vida, significa então que alguma coisa está lidando comigo ou com o meu caráter, com a minha vida, a fim de que eu possa alcançar a transformação necessária, está sendo administrado ou manejado. Logo, a palavra tratamento implica no conceito de tratar algo ou alguém de alguma forma. Por isso, o texto que foi escolhido para ser a nossa base de reflexão é este, Provérbios capítulo 27, verso de número 17, que deixa muito claro como acontece essa dinâmica de tratamento nas relações mútuas, né?
Provérbios 27, 17. Aqueles que assim então abrirem, encontrarem, poderão acompanhar aquilo que diz o texto da palavra do Senhor. Diz-nos assim, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando a gente imagina a cena do ferro afiando o ferro, nós estamos vendo que para que isso aconteça, primeiro é necessário que haja contato, né? É um tendo contato direto com o outro, não é um distante do outro, não é um apático ao outro, é um em contato direto com o outro. Só que quando se tem os contatos, as arestas, as diferenças, elas se sobressaem nesse contato. E é isso, essas rebarbas, que precisam ser tiradas da nossa vida. E elas são só tiradas mediante esse contato, mediante esse atrito. Mas é um atrito sadio, um atrito proveitoso para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Por isso, a proposta de Provérbios 27 e 17 é exatamente elucidar a ideia de aprimoramento ou molda do caráter mútuo. À medida em que eu me relaciono com o outro é um instrumento de Deus de aprimoramento e moldar-me, assim como eu sou um instrumento de Deus para que o outro seja aprimorado e moldado em termos de caráter. Olha que estratégia fantástica que Deus utiliza para que sejamos tratados, para que sejamos transformados nessa nossa caminhada de relacionamento com Deus. Bom, eu acho que compreendendo essas coisas, vamos aplicar isso de forma prática na nossa vida, de forma que a gente, em meio aos atritos necessários que o Evangelho propõe, venhamos alcançar o objetivo que se espera, que é a transformação. Porque é bem verdade que quando tenhamos atritos uns com os outros, as nossas diferenças às vezes fazem a gente se repelir, às vezes a gente se afasta, às vezes as arestas do outro me machuca de tal maneira que ao invés de querer continuar, eu quero me distanciar. Bom, a palavra de Deus nos orienta de forma categórica que nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus, mas principalmente um relacionamento com Deus que reflita num relacionamento com o outro. E se o outro é tão diferente de mim, se o outro é tão oposto àquilo que sou, como é que eu posso lidar com essas diferenças de forma que eu possa crescer e o outro também? Quero compartilhar então com os irmãos 3 maneiras para sermos tratados por Deus por meio dos nossos relacionamentos, homem ou mulher afiando o outro. A primeira forma é que para que isso aconteça, para que possamos ser moldados por meio desse relacionamento mútuo, é necessário que haja paz da minha parte. Abram a Bíblia dos irmãos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 18. Romanos, capítulo 12, verso de número 18. Quero pedir a algum irmão ou irmã que tiver encontrado, possa ler, por gentileza. Se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos. Se for possível, do que depender de vós,
tenha paz com todos os homens. No verso anterior a esse texto, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. E aí ele conclui: e se possível, se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Eu costumo brincar e dizer que lá na Cristolândia a gente está vivendo um momento lá de esmerilhamentos, né, nas relações. Os nossos acolhidos, quando pensam que estão prontos, eles percebem que muitas arestas precisam ser tiradas. E não é fácil passar pelo esmeril de Deus. Não é fácil, dói, não dói? A gente ser confrontado, a gente ser desafiado a olhar para nós mesmos, porque é fácil a gente olhar para o outro. A Bíblia ensina que antes da gente querer tirar o cisco dos olhos do outro, a gente precisa tirar a trava dos nossos olhos. E nesse processo de tratamento, eu costumo dizer com os nossos acolhidos, dizendo o seguinte: olha, quando um não quer, dois não brigam. Ah, mas o outro me provocou. Ah, o outro fechou a cara para mim. Ah, mas fulano nem me deu bom dia. Quando um não quer, dois não brigam. Na verdade, é uma interpretação popular exatamente do que Paulo está dizendo aos romanos. Se depender de você, tenha paz com todos. Não retribui, não pague o mal com o mal. Porque é fácil a gente querer devolver na mesma moeda. Eu vou além, na verdade a gente devolve na mesma moeda e ainda paga juros, né? A gente paga um pouquinho a mais. E na verdade o que Deus quer que a gente faça é o contrário. Jesus no Sermão do Monte diz que se teu inimigo te ferir a face, ofereça outra. Tem muita gente que ainda está entrando em crise com esse texto. O que na verdade Jesus quer dizer é que nós, como nova criatura que somos, precisamos permitir que o nosso senso de justiça seja tratado, porque o senso de justiça humano, ele não é justo. Nosso senso de justiça, ele é vingativo. Nós nunca conseguimos pagar na mesma moeda, a gente sempre dá um troquinho a mais. E o que Deus quer que a gente faça é abrirmos mão do nosso senso de justiça e adotarmos o senso de justiça do reino, que é o Evangelho de Cristo. O senso de justiça do reino é esse que somos desafiados por meio da campanha de missões mundiais a viver a compaixão. É olharmos para o outro e entendermos que o outro está agindo ou se comportando de tal maneira porque na verdade precisa ser amado, não precisa ser julgado ou afrontado. Se depender de você, é responsabilidade sua. Se depender de você, tenha paz com todos. Não permita que o outro roube a sua paz. A sua paz é fruto do seu relacionamento com Deus. O que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, e nele, nas descrições, a gente encontra a paz. Algo que é produzido no nosso relacionamento direto com Deus. Temos paz. Paz para viver com Deus, paz para nos relacionar com o próximo, sem termos que pagar o mal com o mal. Então, a primeira forma de permitirmos sermos tratados nas nossas relações mútuas é a gente assumindo a responsabilidade de termos paz com todos. A segunda forma é permitindo que a palavra de Deus esteja tão presente no nosso dia a dia, a ponto de estarmos exalando a essência da mensagem do Evangelho nas nossas vidas. E para que isso aconteça, não tem outro caminho. Já dizia o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Ah, mas e se eu errar com o próximo? Se erramos com o próximo, erramos com Deus. Não podemos dizer que amamos Deus se odiamos o próximo, né? Estamos sendo mentirosos. Mas o texto que nos faz refletir acerca de viver a palavra continuamente no nosso viver diário é o que Paulo nos direciona na carta dele aos Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17. Qual é a ordem que Paulo nos dá como igreja, a fim de que consigamos viver a mensagem do Evangelho na prática diariamente? Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Quem puder ler, né, e tiver encontrado e puder ler, assim faça, por favor. Amém. Obrigado, irmão. Bom, qual é a ordem que Paulo nos dá como igreja? Primeiro, habite em vocês, ou habite em vós, ricamente a palavra de Cristo. Está mais do que simplesmente memorizar algumas séries de versículos. É literalmente ter a palavra dentro da gente. E para que isso aconteça, sim, precisamos exercitar aquela primeira disciplina espiritual, que é ler a palavra, a fim de que ela possa sim encontrar lugar no nosso coração, ela possa habitar de forma rica, abundante. E quando isso acontecer, o texto fala: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E aí a consequência disso é: tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. À medida então que a palavra de Deus está sendo habitada de forma rica e abundante na minha vida, eu tenho sim condições de viver exatamente aquilo que o verso 17 diz: tudo que eu fizer, seja de ação, seja de palavra, eu vou fazer em nome de Jesus. Até mesmo nesse relacionamento onde o ferro está afiando o ferro, onde eu estou sendo um instrumento de Deus para moldar e aperfeiçoar a vida do meu irmão. De igual forma, eu também terei sabedoria para receber do outro aquilo que eu preciso para que a minha vida também seja moldada e aperfeiçoada. Bom, falando de sabedoria, a terceira e última coisa que precisamos nesse relacionamento de fato é sabedoria. Porque do que adianta simplesmente eu agir com paz e ter a palavra no meu coração, se ainda assim não houver sabedoria nos meus relacionamentos? Ficaremos semelhante àqueles que ficam se esgrimando. Quem foi embaixador do rei, acredito que as mensageiras também, nos acampamentos, já viram lá as gincanas de esgrima bíblica, um revidando ao outro, entre aspas, com versículos bíblicos. Bom, a palavra de Deus não quer que a gente tenha a palavra simplesmente para ficar duelando com o outro. É para ensinar, é para aconselhar. Mas esse ensino e esse aconselhamento, conforme o próprio Paulo disse aqui em Colossenses, ele precisa ser feito por sabedoria. A sabedoria é a essência do Evangelho. Esse toque que Deus dá àqueles que o servem, àqueles que vivem para Ele, aqueles que foram crucificados e não vivem mais para si mesmos. Essa sabedoria tal que vem do Senhor, ela é dada para que os relacionamentos possam ser
moldados, aperfeiçoados e, consequentemente, tratados. É o que Deus quer que a gente faça. Talvez, se no seu coração, na sua mente, passar aquele sentimento, mas é difícil ser sábio com determinados irmãos. Tem alguns irmãos que são difíceis de lidar. Tem alguns irmãos que são cascas grossas. Tem alguns irmãos que não querem nem nos ouvir. Tem alguns irmãos que nos rejeitam a ponto de nos julgar precocemente. Tiago, de forma muito sábia, ele nos instrui na sua carta, no capítulo 1, verso de número 5. Primeira carta de Tiago, capítulo 1, verso de número 5. E assim nos diz o Senhor. Quem pode ler? Continuar essa dinâmica, os irmãos participarem. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá a todos livremente e de boa vontade. Peça e lhe será concedido. Essa semana eu estava em algumas das minhas ministrações na Cristolândia, estava falando exatamente sobre isso com os nossos acolhidos, dizendo a eles o seguinte: olha, se a gente tivesse o direito exclusivo de pedir uma única coisa para Deus, para que pudéssemos viver uma vida conforme a vontade dele, mais do que conhecimento da palavra, nós precisamos pedir sabedoria. O conhecimento ele é adquirido. Até o ateu conhece a palavra. Deixa eu piorar a situação. Até o diabo conhece a palavra. Mas sabedoria ele não tem. Até porque se fosse sábio, ele não teria se rebelado a Deus. A sabedoria é o elemento principal. Lembra quando Salomão, quando estava para ser coroado a rei? Nós sabemos que cada rei tinha o direito de pedir algo para Deus, para que ele pudesse ser assim usado durante seu período de reinado. Alguns reis pediam forças bélicas, que Deus desse capacidade de resistir aos inimigos. Alguns reis pediam posses, riquezas, para que eles mantivessem nesse ascensão de conquistas. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Mais do que o ouro e a prata, mais do que a força de 1.000 homens, 10.000 homens, mais do que qualquer coisa, sabedoria. Se a gente olhar nos dias de hoje, quando a gente olha no contexto que estamos presenciando, a Rússia em 1990, 1991, quando foi dissolvido a antiga União Soviética, eles ficaram naquele sentimento de querer se tornar a maior potência do mundo. E qual foi a estratégia adotada pelos governantes? E aí Putin, em 1999, assume o poder e desde lá continua governando. Qual foi a estratégia para que a Rússia pudesse se tornar uma grande potência mundial, ou a maior potência? Simplesmente adquirindo recursos. Hoje a Rússia possui uma das maiores reservas de dólares do mundo, e juntando força bélica. Hoje a Rússia é a segunda maior força de resistência do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas ela tem uma grande aliada que é a China, que é a terceira força de resistência bélica. Então, quando as duas se unem, se torna a maior potência de resistência bélica.
Mas para que isso tudo? Por que isso tudo? Ah, se aqueles governantes soubessem que a maior riqueza e que a maior força que o ser humano pode ter é a sabedoria do Senhor, e a essa sabedoria é dada livremente. Basta sermos servos do Senhor, basta estarmos com o coração voltado para Deus. Ele concede. Se todos assim conseguissem alcançar, se até os crentes, existe muito crente tolo, irmãos, muitos crentes que estão vivendo apenas, permitam-me dizer, os dogmas da religião, mas não conseguem viver a essência do Evangelho, e não vivem por falta de sabedoria. Se a gente for olhar, o Evangelho ele sempre nos chama a nos multiplicar. Infelizmente, muitas igrejas estão pecando ao se dividir, ao não saber lidar nos seus tratos de relacionamento, e por resistirem uns aos outros, por não conseguirem ter sabedoria, acabam não fazendo aquilo que Deus quer. Eu e você somos chamados a ter sabedoria, a agir com sabedoria nas nossas relações mútuas. E se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Ele concede livremente, Ele nos dá. Tiago diz: peça, porém, com fé, para que não seja semelhante às ondas do mar, agitadas pelo vento, para que não sejamos inconstantes, mas sim íntegros diante do Senhor, a fim de que possamos alcançar aquilo que Ele quer que sejamos. Concluo dizendo: seja um instrumento de tratamento na vida do teu próximo. Entenda isso. Seja um instrumento de Deus de tratamento na vida do teu próximo. Mas também permita que o teu próximo seja um instrumento de tratamento na sua vida. Assim iremos viver o Evangelho na prática. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai santo, muito obrigado pela palavra do Senhor. Palavra que nos exorta, nos direciona, palavra que nos confronta, mas nos encoraja. Obrigado, Pai, porque o Senhor está tratando com a gente. Permita-nos, ó Deus, nas nossas relações mútuas, sermos um instrumento do Senhor de tratamento, e nos dê sabedoria para lidarmos com o tratamento que o outro é na nossa vida. Que possamos, ó Deus, alcançar os objetivos que o Senhor tem para nós, e que as nossas relações possam produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. Graças te damos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar. Santifica a tua igreja. Antes desta mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui com uma vida diferente, né? Sair com uma bagagem diferente, para que a cada dia nossa vida seja santificada pelo Senhor.
este culto. Que todos tenham um bom domingo, uma boa semana abençoada em nome de Jesus.